Prontinho. Vamos então, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, galera, como vocês estão? Tudo certo? Véspera de feriado, no dia de Nossa Senhora Aparecida amanhã. Nossa aula hoje talvez seja até um pouco mais rápida, porque daqui a pouco eu vou sair em peregrinação, aí eu tenho que sair um pouco mais cedo. Inclusive, pessoal, só interrompendo o Miguel um pouquinho, desculpa, Miguel, quem for à missa amanhã ou participar de alguma caminhada, fiquem à vontade para tirar foto e mandar para a gente lá no grupo, viu? A gente vai amar conhecer um pouquinho por foto a paróquia de vocês, ainda mais num tempo tão lindo que é o Dia da Padroeira do nosso Brasil. Exatamente, bem lembrado. Eu vou mandar as fotos da peregrinação que eu vou no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que tem aqui na minha cidade, para vocês verem como que é. É na zona rural, é muito legal. Então, cada um aí que puder mandar também das missas que participarem, das peregrinações, vai reforçando o que a Camille falou, vai ser muito bom, vai ser um momento muito legal para a gente conhecer também um pouquinho do convívio paroquial de cada um de vocês, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, como vocês podem ver aí no slide, ela é a continuidade da última aula. Na última aula, nós aprendemos o que era a Santa Missa, qual que era a importância dela para nós enquanto católicos. Aprendemos sobre um pouco do contexto histórico, né, da Santa Missa, como que ela surgiu, o que Jesus fez, né, na última ceia, o que era aquela celebração daquele povo judaico que eles faziam antes, né, de Jesus vir e instituir a Eucaristia. Depois nós percorremos um pouco na história acerca daquilo que talvez seja um dos documentos mais antigos relacionados ao modelo em que nós celebramos até os dias de hoje, que é o documento da Carta de Justino Marte ao imperador Antônio Pio. E assim nós chegamos a alguns parâmetros básicos da Santa Missa, em relação, por exemplo, à obrigação dominical. Nós aprendemos os conceitos ali relacionados ao nosso corpo, à nossa alma, relacionados à nossa vontade, sentimentos, relacionado também à inteligência pessoal de cada um, assim para poder nós compreendermos por que nós, católicos, devemos todo domingo ir à Santa Missa, sob pena de aqueles que faltam deliberadamente cometerem pecado grave, pecado mortal. E a partir de hoje, né, nós iremos começar a aprender sobre a missa, né, nas suas partes por partes, né, no contexto agora bem geral mesmo, aquilo que eu costumo dizer é pegar a Santa Missa, todas as suas partes, desde as mais básicas até aquelas partes mais sublimes, né, como a consagração, o ato penitencial, depois a partilha da comunhão, mas também, dentro desses atos mais sublimes, nós também iremos ver aqueles que, aos nossos olhos, por não conhecer talvez, aparenta ser algo assim, simplório, né? Simples, e que não tem tanto significado na liturgia católica para a Santa Missa. Mas nós iremos ver que cada pedacinho da missa ela tem a sua importância, que é o que faz com que a missa num todo seja a nossa maior ação, o nosso maior ato de fé. Quando nós se reunimos nas nossas paróquias, capelas, ou seja, os contextos em que vão ser celebradas essas santas missas, nós notamos que é sempre meio que um padrão de como começa e como que termina.
Todavia, nenhuma missa é repetida. Todas as missas é uma renovação da morte e ressurreição de Cristo. Mas as partes ali, né, talvez até por costume de ir há tantos anos na missa, nós já até sabemos algumas coisas de cabeça. Por exemplo, nós sabemos que a missa, teoricamente, começa ali, né, com o canto de entrada, quando o sacerdote, né, e seus auxiliares, eles se deparam lá no final do templo, né, na porta principal, na maioria das vezes, quando se trata de missa dominical, mas quando se trata de missas diárias, né, ou seja, de segunda a sexta-feira, pode ser entrando pela lateral mesmo da sacristia, como é na nossa paróquia aqui. Mas nas missas dominicais, festivas, solenidades, só um instante que tem alguém pedindo para entrar. Aí. Nas nossas missas festivas, solenidades, começa-se lá no final do templo. E aí tem o canto de entrada, né? O canto de entrada, ele tem um significado. Quando nós olhamos lá no IGMR, que é a Instrução Geral do Missal Romano, lá no número 25, né, diz assim, ó, reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com os ministros, começa o canto de entrada. A finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Durante o canto, o padre, os ministros ou os acólitos dirigem-se ao altar. Tem tanta importância esse início da Santa Missa que já é, digamos que, natural da nossa parte, quando estamos na igreja ali que o padre começou o canto, e o padre está lá atrás, está só no instrumento. Quando começa, a equipe de liturgia começa a cantar, todo mundo da igreja se vira para a entrada, ou seja, se vira lá para onde a procissão de entrada está vindo ali. Isso por quê? Porque quando Jesus entra, né, em Jerusalém, mais precisamente para que vocês possam lembrar, no Domingo de Ramos, que é a procissão solene de Jesus em Jerusalém, né, e que o povo recebe ele ali, todos pararam para ver a entrada solene de Jesus naquele lugar, naquele reino ali, naquele povoado, onde aquele povo estava esperando pela entrada de Jesus, onde ele passa pela porta do templo, entra no seu jumento, é montado no seu jumentinho, e com ramos o povo esperava Jesus passar. E quando ele passava, todos olhavam e aclamavam a Jesus. Na Santa Missa é a mesma coisa. É como se o próprio Jesus estivesse entrando no templo e todos nós vivenciando novamente aquilo que aconteceu lá aquilo que nós vencemos no Domingo de Ramos e aconteceu lá em Jerusalém com Jesus. Toda a Assembleia agora, toda a igreja faz novamente pela entrada do sacerdote na igreja. Agora, com os seus ministros, com os seus auxiliares, aqueles que vão ajudar o padre ali a celebrar a missa. Logo depois, durante o canto de entrada, e esse canto ele tem que ser com músicas, né, obviamente litúrgicas, não pode ser qualquer música, não pode ser, quando fala assim qualquer música, obviamente não estou dizendo de músicas mundanas, não pode ser qualquer música católica mesmo. Tem músicas católicas que não são litúrgicas. Uma vez não sendo litúrgicas, elas não devem compor como que fala? Esqueci a palavra agora. Compor o repertório, não deve compor o repertório da Santa Missa, desde o canto de entrada até o canto final. Então, o canto de entrada deve ser uma música litúrgica, obviamente aceita pelo credo da igreja, no caso a CNBB, ou até mesmo a Cúria diocesana, como uma música que possa ser cantada na Santa Missa. E aí, cantada essa música, o sacerdote com seus ministros entra, e aí ali ele cumprimenta a Assembleia. Tem padres, né, que às vezes mais carismáticos do que uns aos outros, tem sacerdote que é mais centrado na dele. Então ele vai entrar solenemente mesmo, não vai acenar. Já tem alguns que cumprimentam o povo, acena para o povo, e isso já faz parte da Santa Missa, isso também já é a Santa Missa. Vai de sacerdote para sacerdote. Essa entrada, quando nós olhamos lá no Salmo 43, vai dizer, né, o povo de Deus é um povo peregrino, que caminha rumo ao coração do Pai. Todas as procissões, no caso, né, aqui, todas as procissões têm esse sentido, caminhar e se percorrer e
esse percorrer, e o objetivo a que se quer chegar. Ou seja, o que o sacerdote mais os seus ministros querem chegar quando eles entram na missa? Até o altar. Quando chega até o altar, é o objetivo final do padre durante a procissão. Do mesmo modo, por exemplo, amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, nós sairemos daqui da minha cidade, vamos percorrer 30 quilômetros caminhando em peregrinação, depois vamos chegar numa capela, nessa capela vai sair a procissão mesmo, né, que é a principal, não a peregrinação, no caso é a procissão, e nós em procissão iremos caminhar rumo ao templo dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, o nosso objetivo final é chegar a esse templo, e nesse templo existe o altar, e nesse altar será celebrado a Santa Missa. Na igreja, a procissão de entrada tem o mesmo sentido, tem a mesma conotação, ou seja, um povo que peregrina e que tem um lugar onde ele quer chegar, e esse lugar na igreja é o altar. Deixa eu passar para vocês. E aí depois, a próxima parte. O padre chegou na igreja, tá lá os primeiros ministros, eles vão fazer a vênia diante do altar, os leitores também, né, aqueles que vão fazer a primeira, segunda leitura, aquele que vai cantar o salmo, se não for alguém do Ministério de Música, vai fazer a vênia diante do altar, e aí depois o sacerdote, junto com os acólitos, ou cerimoniários, vão também fazer a vênia. Feito isso, o sacerdote caminha para poder iniciar mesmo o rito litúrgico da Santa Missa. A missa começa com a procissão de entrada, mas o rito litúrgico começa mesmo com o beijo do altar. Quando o sacerdote vai lá, e ele passando sempre pelo lado esquerdo, né, podendo ser pelo direito, obviamente, mas de praxe pelo lado esquerdo, subiu no altar e beija o altar. E aí, depois de beijar o altar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o sinal da cruz. O beijo do altar, o que significa basicamente o beijo do altar? Vocês podem ler, Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. O presidente de celebração, ao chegar ao altar, que representa Cristo, nós falamos disso no sacramento da Eucaristia, se eu não me engano, que na igreja o principal lugar é o altar, porque ele representa o próprio Cristo, é ali que o sacrifício acontece. O sacerdote, ao beijar, em sinal de carinho e reverência por tão sublime lugar, por aquele lugar ali, naquele momento da Santa Missa, passar deu sentido de Santa Cruz. É ali que Jesus vai se doar por nós, é ali que a Eucaristia vai ser consagrada, o pão se tornará carne, o vinho se tornará sangue. É ali no altar. Por isso que ele beija. E ao beijar, ele está expressando uma reverência, obviamente, mas um respeito sublime pelo lugar que é o altar. Feito isso, ele faz o nome do Pai. Né? Ele depende, né? Alguns padres podem iniciar de algum aviso, ou ele falar alguma coisa, depender do dia, né? Ele perguntar quem é o aniversariante, falar ali as dedicatórias da Santa Missa, para quem que a missa está sendo celebrada e tudo mais. Feito isso, ele vai fazer o nome do Pai. O nome do Pai dá início agora, depois do beijo do altar, início e continuidade de toda a ação litúrgica da Santa Missa. Feito isso, ele faz a saudação. Aí diz, né, a saudação, presidente da celebração e a Assembleia, recordem-se por que estão celebrando a missa. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 até o 13. Depois, capítulo 1, versículo 2. E outras cartas de São Paulo também diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ou seja, talvez nós tínhamos na nossa cabeça até esse momento que essa parte da missa, que talvez nós já saibamos de cabeça mesmo, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, que é aquilo que o sacerdote sempre faz no começo da missa ali. Talvez a gente imaginava assim, isso daí só está no missal romano, a igreja que colocou. Como vocês podem observar, está nas Sagradas Escrituras, tanto a significância do beijo do altar, como a procissão de entrada, agora, né, a saudação do sacerdote para conosco, que somos a Assembleia, né, que estamos ali vivenciando aquela Santa Missa, ele fala, né, no amor do Pai, na comunhão do Espírito, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, depois no amor do Pai, depois na comunhão do Espírito Santo. Ou seja, nós estamos ali pela Santíssima Trindade. E aí todos nós respondemos, né, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ou seja, nós agora
Respondemos ao sacerdote que bendito seja aquele que nos reuniu naquele lugar. Mas nos reuniu por quê? Nos reuniu porque existe um amor maior, e esse amor é o amor de Cristo. E aí, feito isso, o que o sacerdote faz? Alguns, lá no altar mesmo, na cadeira onde ele fica sentado, começa o ato penitencial. Outros faz o ato penitencial na frente do altar, e aí, como acontece na nossa paróquia aqui, Padre Rodrigo, ele costuma descer do altar, vai lá na frente, aí ele faz o ato, ele faz a saudação, faz o nome do Pai, e o ato penitencial mais próximo ainda da Assembleia, né? Não lá em cima, no presbitério, né? Mas sim lá embaixo, perto do povo ali, aí ele caminha pela igreja, eu sei isso aí de padre para padre, difere de um para o outro. Mas, o que significa o ato penitencial? Deixa eu passar aqui o slide para vocês, porque... Aí, vamos lá, está no próximo. O ato penitencial, quando nós olhamos, né, lá no Evangelho de São Mateus, aqui, eu não vou ler para vocês, vocês podem ler daí do slide, né, mas o que é isso daí que está dizendo no Evangelho de São Mateus? Vai contar aqui, se vocês fizerem um estudo mais profundo das Sagradas Escrituras, que é conhecido como exegese, vocês vão descobrir que aqui está contando que aquele povo lá da Judéia, o que eles faziam? Todas as vezes que eles tinham ofertas, né, no caso, não eram somente ofertas pessoais, ou seja, aquilo que cada um necessitava para si, como bênçãos, curas, milagres e coisas afins, mas sim ofertas mesmo, as plantações que eles as colheitas das plantações deles no decorrer de um tempo, de um ano, tudo aquilo que eles produziam, sejam plantações, sejam materiais, sejam algum tipo de produto que eles vendiam, eles traziam para colocar diante do altar. Por quê? Eles tinham uma crença, a mesma crença que vem desde Adão e Eva, de que todos os dias, pela manhã ou pela tarde, ou pela manhã e pela tarde, um anjo do Senhor descia sobre o altar para poder pegar as ofertas dele. Isso era a crença dos judeus. Todos os judeus criam e creem nisso até hoje. Eles creem que Jesus vai lá, que um anjo enviado do Senhor vai lá no altar, pega as oferendas deles, as ofertas, e aí não só pessoais, mas como também produções materiais, dos seus bens materiais, todos os dias vai lá. Só que o Senhor falava uma coisa, quando vocês leem aí, provavelmente vocês já leram, fala aí, ó, quando estiverem diante do altar, para apresentar a tua oferta ali, lembras de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta lá diante do altar. E aí o Senhor ordena, isso aqui é uma ordem, vá primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois volta para apresentar a tua oferta. Ou seja, se você chega na missa e você tem algo contra o teu irmão, na Santa Missa, você não precisa voltar para reconciliar com ele se isso não for um pecado mortal. Se for um pecado venial, ali mesmo no altar, você torna-te a ser uma pessoa reconciliada. E aí, no caso aqui, o teu irmão seria o próprio Cristo. Porque se for o seu irmão mesmo, alguma coisa grave, assim como seria com o próprio Jesus, seria pecado mortal. O pecado mortal, a Santa Missa não tem poder para reconciliar. Ela não vai, o ato penitencial na Santa Missa, ele não perdoa pecados mortais. Pecados mortais só são perdoados no sacramento da confissão. Mas se você tem algo contra o teu irmão que não seja grave, no caso tenha pecados veniais, vem, volta, no caso você volta, depois você traz a sua oferta de novo, e a sua oferta ali diante do altar você pode apresentar ao Senhor. Diferente dos judeus, nós cremos no pecado original, que é aquele pecado que nós cometemos, que é os pecados também veniais, que pode ser perdoado através do batismo e também através do ato penitencial. Não o pecado mortal. O pecado mortal, se você tem ele, você só reconcilia lá no sacramento da confissão e também indo pedir perdão pelo pai do seu irmão. Mas aqui era exatamente o que os judeus faziam. Todas as vezes que eles chegavam diante do altar, eles tinham que estar reconciliados com o teu irmão. Caso contrário, as ofertas deles não eram levadas até Deus pelo anjo.
quando nós estamos na missa, nós apresentamos as nossas ofertas, os nossos pecados, no caso, né, as nossas máculas, tudo aquilo que nós cometemos de errado durante aquele dia, durante aquela semana, para que o Senhor possa ter misericórdia da gente e ali perdoar os nossos pecados, desde que não seja pecado grave. E aí, quando nós olhamos o IGMR, ele fala assim, ó, convite para cada um olhar para si, reconhecer os seus próprios pecados e não os dos outros, buscando um arrependimento sincero. Precisamos pedir que Jesus purifique nosso coração para termos parte com ele. A absolvição geral que o padre dá no ato penitencial é uma purificação das faltas leves, e realmente nos purificam para participarmos da ceia do Senhor. Os pecados graves necessitam de uma confissão sacramental, como eu disse para vocês. E aí, continuando, deixa eu passar. Acabado o ato penitencial, o sacerdote vai fazer um hino de louvor ou vai recitar. No domingo, né, geralmente aos domingos, nas missas dominicais, são cantados o Glória, né? Hino de louvor, no caso, é o Glória. O canto do Glória, ele não foi simplesmente uma invenção, uma oração inventada pela igreja. Quando nós lemos em Lucas, capítulo 2, versículo 14, como vocês verem, o que diz lá? Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, o Glória é uma oração, é uma reverência, uma adoração que foi retirada da própria Sagrada Escrituras para que na Santa Missa compunhasse o hino de louvor. Ou seja, quando acaba-se o ato penitencial, que nós pedimos perdão a Deus, agora é hora de glorificar o nome dele. E através do hino de louvor, nós glorificamos o Senhor, cantando aquilo que os anjos cantavam. Glória a Deus, cantavam não, que os anjos cantam. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas, capítulo 2, versículo 14. É bom ressaltar que os únicos dias que não se canta o Glória é na Quaresma. Na Quaresma não se canta o Glória, e também no Advento. Na Quaresma, porque nós vivemos o tempo de penitência, então não se glorifica na Santa Missa como os anjos faziam. Nós aguardamos o sábado de Aleluia para que nós possamos glorificar de fato agora Jesus Cristo vivo e ressuscitado depois da sua morte. E no Advento, porque nós estamos aguardando a vinda de Jesus, ou seja, nós estamos se preparando para o nascimento dele. E assim se dá essa parte da Santa Missa. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat aí ou perguntar que eu estou à disposição, tá bom? Logo depois, tem o coleta, que vem do latim colligere, que quer dizer reunir, recolher, coletar. E é uma oração presidencial, feita apenas pelo padre. Essa parte é o momento em que o sacerdote, lá no altar, sozinho, né, não é feito junto com o povo, ele pega aquilo que nós trouxemos ali para colocar diante do altar no ato penitencial, todas as nossas orações, as pessoas que nós vamos dedicar àquela Santa Missa, seja aquelas que estão, né, lá no papelzinho que geralmente o sacerdote leva junto com ele para o altar, ou seja, aquelas que estão no nosso coração, no nosso pensamento. Eu estou vindo na missa hoje para a conversão de uma pessoa, pela cura de uma pessoa, enfim, não importa para o que seja, mas as nossas ofertas, sejam elas quais forem, agora o sacerdote pega e ele, na pessoa de Cristo, eleva as nossas ofertas até o céu, e agora a Santa Missa será celebrada em louvor a isso. Lá na Instrução Geral do Missal Romano, fala assim, ó, coleta, que vem do latim colligere, que quer dizer reunir, recolher, coletar. Tem o sentido de reunir numa só oração todas as orações da Assembleia, todas as ofertas da Assembleia. Por isso começa com oremos. Quando o padre acabou o glória ali, né? Vocês podem observar o seguinte: eu sou cerimoniário, eu já fico esperando quando chega no finalzinho do glória, antes dele falar oremos, para poder ir lá e abrir um missal para ele. No missal romano ali, tem uma oração que é chamada oração do dia. E essa oração do dia, ela é relacionada à missa que está sendo celebrada naquele dia, seja ela dominical, festiva ou dedicada a algum santo, a alguma arte, mas também ela finaliza
sempre elevando as nossas orações, ou seja, a oração de toda a igreja para o Senhor. E ele continua assim, por isso começa com o oremos. O oremos na missa, o que significa o oremos na missa? Um convite para todos aqueles que estão presentes tenham atenção, porque agora vai ser proferida alguma oração direta até Deus. Todas as vezes que o sacerdote falar, oremos. Se você estiver sentado, se você estiver disperso, olhando para o lado, tenha atenção, porque sempre que vem o oremos na Santa Missa, ele precede uma oração que vai elevar algo da missa diretamente até Deus. Observe que tem no início, na oração do dia, observe que tem durante a comunhão, na oração das oferendas, também durante a liturgia eucarística, e no final da Santa Missa, no pós-comunhão, ou seja, na pós-comunhão, tem também o oremos, ou seja, no início, durante e no final. Sempre um convite para elevar as nossas orações até Deus, para pedir que as nossas orações sejam apresentadas diante do pão e do vinho, que ali agora serão consagrados, e também para agradecer no final da missa aquilo que nós fizemos durante toda a liturgia. E aí continua a instrução geral do Missal Romano, né? A seguir, oremos um convite para os presentes que se põem em oração seguida de uma pausa, para que cada um faça mentalmente a sua oração. Nota que tem alguns sacerdotes que falam, oremos, e aí ele fica um pouco em silêncio, aí ele pode recitar alguma coisa, pedir para que a Assembleia lembre do por que ele está naquela missa, o que ele está fazendo. Na paróquia aqui, o padre Rodrigo costuma fazer muito isso, ou até mesmo o padre Vicente também. Pedir, né, direcionar a Assembleia para fazer os seus pedidos. Logo depois ele recita a oração, que é a oração do dia, ele fala, o padre eleva as suas mãos, assumindo as intenções dos fiéis e elevando-as até Deus, e profere a oração em nome de toda a igreja. Por fim, todos dizem amém, para dizer que a oração do padre também é a sua oração. Ou seja, independente se é na missa ou independente do contexto que você está vivendo no momento. Todas as vezes que você fala amém, significa consentimento. Se alguém fala algo com você e você fala amém, você está consentindo com aquilo que a pessoa está falando, seja religiosamente ou não. Amém significa consentimento. Então, na missa, acabada a oração do dia, que o sacerdote faz ali e que toda a Assembleia responde amém, significa que você está falando que aquela oração que o padre fez até Deus também é a sua e a minha oração. E aí, né, o IGMR fala, é uma oração presidencial feita apenas pelo padre como representante de Cristo. Todas as orações presidenciais são compostas por invocação, pedido e conclusão. As orações são dirigidas ao Pai em nome de Jesus, nosso mediador, e na unidade do Espírito Santo. Chegado até aqui, nós vamos agora dar continuidade à primeira parte da missa. Na última aula, nós aprendemos que a missa, basicamente, ela é dividida em duas partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. A liturgia da palavra é tudo que eu falei antes e também tudo que eu vou falar agora até chegar depois do evangelho, depois da homilia. E o que é a liturgia da palavra? Basicamente, ela é aquilo que fala no evangelho de São Mateus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Ou seja, não só da Eucaristia vive o homem, mas também da vivência do Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que dá eficácia no que nós vivemos através da Eucaristia. E aí, depois da liturgia da palavra, continua, né, as leituras das missas dominicais variam a cada ano, repetindo-se a cada 3 anos. São chamados ano A, ano B e ano C. Miguel, o que basicamente é isso? Como que eu posso deduzir ou imaginar que ano que eu estou vivendo, o ano litúrgico, qual que é a diferença de um para o outro? Geralmente, isso é muito estudado por pessoas que estão ligadas diretamente à liturgia. Mas é bom para que nós, fiéis leigos, também tenhamos acesso a isso para nós compreender melhor a igreja. Por exemplo, por que em um determinado tempo lê-se o Evangelho de Mateus, por que em um determinado tempo lê os Evangelhos de Marcos, em um determinado tempo lê os de Lucas, ou em determinados momentos do ano se lê o Evangelho de João. E aí eu trago para vocês aquilo que está lá na Instrução Geral do Missal Romano. Não está no slide, provavelmente, deixa eu passar para ver.
Não, não está. Mas eu vou caminhando, norteando aqui pela Instrução Geral do Missal Romano. O que é a Instrução Geral do Missal Romano? É o arquivo, é o livro que está tudo que deve ser usado na Santa Missa. Tudo que não está ali e que é usado só é permitido se não atrapalhar a liturgia. Mas toda a missa, desde a procissão de entrada até o final, está lá, definido na Instrução Geral do Missal Romano, como que isso deve ser. E aí começa, né? Ele começa assim, o ano litúrgico começa com o tempo do Advento, ou seja, 4 semanas que antecede o Natal. E ele termina com a solenidade de Cristo Rei, que é no ano civil seguinte. Quando que celebra Cristo Rei? No rito extraordinário, dia 30 agora de outubro, celebra a solenidade de Cristo Rei. A igreja, para celebrar o mistério de Cristo, presente na palavra, que é proclamada, dividiu as celebrações dominicais ao longo de 3 anos litúrgicos, chamado ano A, ano B e ano C. Eu vou seguir por aqui, porque é bem provável que vocês terão uma compreensão melhor do que está escrito lá do que o que eu poderia falar para vocês. A forma que eu poderia falar talvez não fosse tão claro como está lá. E aí continua, né? A igreja desejou que as leituras bíblicas proclamadas na liturgia dominical voltassem a ser lidas novamente após 3 anos. Ou seja, se leu Mateus esse ano que vem, no próximo ano que vem e no próximo não serão lidos Mateus, serão lidos outros evangelhos. E aí continua, né? E assim organizou o ano litúrgico em 3 ciclos de leituras, Evangelho e demais livros do Antigo e do Novo Testamento. No ano A, nós lemos o Evangelho de Mateus. No ano B, nós lemos os Evangelhos de Marcos. E no ano C, nós lemos os Evangelhos de Lucas. Onde fica, então, Miguel, os Evangelhos de João? João ele é reservado na liturgia para ocasiões especiais, ou seja, nas solenidades, nas festas, por exemplo, na festa de Cristo Rei, lê-se o Evangelho de São João, o sábado de Aleluia, lê-se o primeiro Evangelho do sábado de Aleluia, que são 2 evangelhos, é o de João, Corpus Christi é o de João, ou seja, as solenidades e as festas na Santa Missa, lê-se os Evangelhos de João, seja qual ano for, seja ano A, seja ano B, seja ano C. E aí continua, né? Assim, nas celebrações dominicais são proclamados textos que falam do anúncio do Messias, da encarnação e da sua vida pública, ou seja, da sua missão, e do anúncio do reino, dos sinais que Jesus realizou, dos chamados dos discípulos e assim por diante, até culminar com a sua morte e ressurreição. E assim se chegar à esperança da construção do reino de Deus, ou seja, a parúzia, com a solenidade do Cristo Rei do universo. E aí, como que nós podemos calcular? Por exemplo, vamos lá. A divisão dos anos litúrgicos ABC foi determinada a partir das comparações de ano 1, seria o ano A, ano 2 seria o B, e ano 3 seria o C. E os anos 6, 9 e 12, novamente, o ano C, ou seja, repetiria, né? Teria 1, 2, 3, depois 4, 5, 6, depois 7, 8, 9. E assim ficaria esse ciclo de 3 em 3 anos, mas ele sempre retornaria para o primeiro, porque senão nós estaríamos vivendo talvez o ano 1000 e alguma coisa. Mas para não dar essa numeração gigante, a igreja, quando chega no 9 ou no 12, retorna lá para o primeiro e reinicia novamente do 1 até chegar no 12 novamente. Mas sempre alternando, ou seja, num ciclo de 12 anos, vai ler-se 3 vezes o Evangelho de Mateus, 3 vezes o Evangelho de Lucas e 3 vezes o Evangelho de Marcos. E várias vezes durante esse tempo os Evangelhos de João. E aí, o cálculo é mais ou menos assim. Quando nós estávamos lá no ano de 2019, como que era calculado? Você pegava 2, o ano de 2019, ou vamos pegar o ano de 2023. 2 mais 0, mais 2, mais 3. Daria 2 mais 0, 2. Mais 3, 5. Não, mais 2, 4, mais 3, 7. Isso seria o total, que não é um múltiplo de 3. Se 7 não é um múltiplo de 3, não pode se ler, então, o Evangelho, o terceiro, no caso, Lucas. Só pode ler Marcos e Mateus. Isso no ano de 2023. Então, logo, o ano de 2023 passa a ser o ano C.
Você descobriu o ano C? Todos os anos seguintes agora, chegou no C, vai voltar para o A, ou seja, CAB. CAB. Ou você descobre qual que é o ano A, por exemplo, 2019, eu dei o exemplo de 2019, porque é o que está como exemplo lá na Instrução Geral do Missal Romano. 2019 foi o ano C. Então, 2020, ano A, 2021, ano B, 2023, ano C. Ou seja, todas as vezes que você fizer o cálculo numérico do ano, e esse cálculo, o cálculo numérico é você somar os algarismos que compõem o número do ano, todas as vezes que você fizer o cálculo, e esse cálculo não for um múltiplo de 3, esse ano será o ano C. Todas as vezes. Todas as vezes que você pegar um número lá do ano, 2 mais tanto, mais tanto. Quando chegar, não chegar no ano 3000, né, obviamente, sempre vai estar, nós aqui estaremos sempre no ano 2000 agora. Todas as vezes que você pegar 2 mais 0, mais alguma coisa, deu um resultado. Se esse resultado der um múltiplo de 3, será o ano B ou ano A ou ano B. Se não, será o ano C. Quando você pega lá o ano de 2023, basicamente, você conclui que os evangelhos que serão lidos nesse ano serão os evangelhos do ano C, ou seja, os evangelhos de São Lucas. Entendido isso, por que tem que ser dessa forma? Tem que ser dessa maneira, porque senão nós teríamos um problema muito complicado de ser resolvido dentro da liturgia. Nós teríamos 4 evangelhos sinóticos e durante um ano inteiro um monte de missas em que a igreja teria que ficar todos os domingos separando. Quando que eu vou ler o evangelho de fulano? Quando que eu vou ler o evangelho de ciclano? E qual parte desse evangelho que seria lido? Mateus é gigante, Mateus tem um monte de capítulo. Qual capítulo de Mateus seria lido naquele ano? Mas por que se lê aquele capítulo de Mateus? Porque os evangelhos, lembra que eu li para vocês, que eles estão relacionados à missão de Jesus, estão relacionados à ação salvífica dele, que é a sua morte e ressurreição, ou estão relacionados à vida pública de Jesus, às pregações, os milagres ou as parábolas. Notem que sempre os evangelhos dominicais vai ler uma parábola, ou uma cura que Jesus fez, ou algum ato missionário que o Senhor fez, por exemplo, como quando ele fala lá para os discípulos de Emaús, que é um ato missionário, ou vai ler-se nas festas um trecho do Evangelho de São João, porque senão ficaria completamente aleatório. Imagina, por exemplo, ler-se o Evangelho de 1 Lucas, que fala lá do anúncio da Boa Nova, numa missa que não tivesse nada a ver com a Boa Nova. Ou seja, uma missa que não tivesse nada a ver com o nascimento de Jesus, ou com o pós-nascimento, ou com o advento do nascimento de Cristo, para poder ter coerência com o tempo litúrgico que estamos vivendo, seja quaresma, seja advento, seja tempo comum, seja o tempo do Natal, até a sua oitava, a igreja definiu dessa maneira para que os evangelhos também fossem lidos de acordo com o tempo vivido. Vocês nunca vão ver na quaresma a igreja ler algum evangelho, ter algum evangelho que não seja relacionado com a quaresma. Nenhum evangelho lá no tempo da oitava do Natal que não seja relacionado com o Natal, ou da Páscoa, ou do Advento, e assim por diante. Ou seja, para ter coerência com as leituras de acordo com o tempo litúrgico que a igreja vive, ou está vivendo, ou que vai viver, os evangelhos foram divididos em A, B e C, para que fossem lidos de acordo com esse tempo. E de acordo com esse tempo, vai ler-se ou o evangelho de Marcos, ou o evangelho de Lucas, ou o evangelho de Mateus. E nos tempos festivos, ou nas solenidades, o evangelho de São João. Seguido isso, deixa eu ver o tempo, porque são 8h15. Meninas, quanto tempo eu tenho ainda? Por favor. Mais 10 minutinhos. Joia. Seguido isso, nós temos as leituras que são comumente lidas, né? Antes disso, eu não falei sobre a questão dos sinópticos, né? São 4 evangelhos, os 4 evangelhos são sinópticos. Isso significa o quê? O que quer dizer os 4 evangelhos serem sinóticos? Por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas a forma que Marcos aborda Jesus
comparado a Mateus, é muito diferente. E os três por si só, e quando fala isso aí, esse sinótico, por si só, os três diferem muito de João. Mas isso por quê? Primeiro, que Lucas narra o anúncio da Boa Nova. Então, Lucas está narrando um tempo no qual Jesus ainda iria nascer, depois de nascer, iria ser educado, ou seja, ele foca muito numa linguagem voltada para o nascimento de Jesus, para a educação de Jesus, até a sua perda, o seu encontro, a forma com que São José e Maria educavam Jesus ali, ou seja, é uma forma que Lucas aborda numa linguagem relacionada a esse tempo da vida de Jesus. Quando você vai para Marcos, Mateus foca muito nos milagres que Jesus realizou. Então, ele sempre vai dar uma linguagem, na gramática mesmo, de drama. Por exemplo, quando você pega a cura do paralítico, o que aqueles senhores da época lá, como que falavam os nomes deles, eu esqueci agora, os anciãos, viraram para Jesus e falavam: este homem está possuído pelo espírito de Beelzebul. Ou seja, por quê? Porque Jesus tinha curado um paralítico, antes de curar, tinha perdoado os pecados dele, e fala para ele: vá em paz, que seus pecados foram perdoados. Ou seja, você está curado, e o paralítico sai do lugar dele e começa a caminhar. Ou seja, é uma linguagem que traz uma conotação dramática para a leitura. Quando você vai para Marcos, por exemplo, é muito daquilo que Jesus mandou para nós. Por exemplo, Marcos capítulo 8, versículo 15, ele fala: aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Ou seja, é uma linguagem daquilo que Jesus está falando muito diretamente para nós. Ou seja, linguagens, contextos e narrações diferentes. Todavia, os evangelhos são um só, porque eles narram toda a história de Jesus Cristo. Por isso que a igreja usa dos 4 evangelhos, não separa um e nem separa o outro. Todos são utilizados no mesmo contexto litúrgico que o tempo da igreja está vivendo. E aí, quando vocês olham a liturgia da palavra e a sua importância, mas antes da fala, o evangelho escrito por São João focaliza outros fatos e palavras de Jesus, destacando sua divindade e penetrando mais o mistério do Filho de Deus. Mas por que João foca muito na divindade de Cristo? Porque João foi o único discípulo que lá na Santa Ceia, por exemplo, deitou no peito de Jesus. E isso demonstrava a intimidade que João tinha com Jesus. João foi o único discípulo que estava lá na cruz quando Jesus morreu, e João foi quem Jesus deu a obrigação de cuidar de Maria como sua mãe e ele como filho dela, mas isso numa significância de mãe de toda a igreja, e toda a igreja filhos de Maria, ou seja, foi através de João. Ou seja, João tem uma intimidade muito grande com o Senhor, mas com todas essas diferenças, de um focado mais nisso, outro focado mais naquilo, numa linguagem mais disso, numa linguagem mais daquilo, todos os evangelhos têm um só, e todos eles têm a mesma importância. Porém, nos tempos litúrgicos, cada um com a sua importância relacionada a cada tempo que a igreja está vivendo em um ano corrente, e depois em 3 anos que separem ano A, B e C. E aí, estudado sobre o evangelho, depois nós vamos chegar na parte dele da Santa Missa mesmo, 10 minutos. Nós temos a primeira leitura. A primeira leitura, geralmente, ela é um texto tirado lá do Antigo Testamento, que vai ser uma carta dos profetas, né? Lembrem quando nós falávamos da Santa Missa, que os judeus, né, já tinham as celebrações deles, que eles se reuniam e tal, eles liam uma carta dos profetas do Antigo Testamento, depois uma carta do Novo Testamento, depois cantava assim o Salmo, e depois lia-se um dos 4 evangelhos. Ou seja, a primeira leitura ela é sempre uma carta do Antigo, seja Isaías, Jeremias, enfim, qualquer um daqueles profetas lá do Antigo Testamento. Lido a primeira leitura, canta-se o Salmo responsorial. Este salmo, ele tem, o salmo cantar na missa, ele tem uma significância de fazer com que nós, de modo diferente de ler, entremos na liturgia. Por isso que, em algumas das ocasiões, ele vai poder ser recitado, porém, algum trecho dele vai ser cantado. E se ele não for cantado, será repetido por nós também recitado.
ou seja, cantado ou não, nós participaremos do salmo, mas não participamos nem da primeira leitura, nem da segunda e nem do evangelho. O salmo é como se fosse uma forma de introduzir a assembleia dentro da liturgia da palavra. Por isso que quando canta, todos cantam o refrão. Quando recitam, todos recitam o refrão. Já dizendo, pode ser cantado ou pode ser recitado. Cantado, salmo ou recitado, vem a segunda leitura, que como nós vimos na carta de Justino a Antônio Pio, geralmente é uma carta retirada do Novo Testamento, na maioria das vezes, podendo ser em algumas ocasiões específicas um trecho do livro do Apocalipse, ou das cartas de Tiago, ou das cartas de Pedro, ou das cartas de João, mas nunca podendo ser lido uma leitura do Evangelho na segunda leitura. Não confundamos segunda leitura com Evangelho, porque agora sim vem a aclamação do Evangelho, agora sim vem a parte do Evangelho que é separado e exclusivo na Santa Missa. Nenhuma das orações feitas antes tem tanta importância quanto o Evangelho. Por isso que o Evangelho ele é das leituras da primeira parte da missa, ou seja, que é da liturgia da palavra, o Evangelho é o único que é aclamado. É o único que nós falamos aleluia, aleluia, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, que é aquilo que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 19. Porém, só não é aclamado no tempo da quaresma, como dito anteriormente, porque é um tempo de penitência. Logo depois é feita a leitura do Evangelho. E aí é o Evangelho do dia, o Evangelho da festa e do ano. Da festa por quê? Por exemplo, Sexta-feira Santa, lê-se o Evangelho da Paixão de Cristo, que é o Evangelho gigante, que é recitado ali pelo sacerdote. No domingo de Páscoa, lê-se o Evangelho da Páscoa. Cristo Rei, lê-se o Evangelho de Cristo Rei, ou seja, da festa, do dia e do ano no qual esteja a igreja vivendo ali, ou A, ou B, ou C. E para poder a gente termos ciência do que é essa parte do Evangelho, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Mas nós iremos pôr em prática porque nós temos na Santa Missa a homilia, que é basicamente a interpretação daquilo que o sacerdote leu no Evangelho por parte da igreja, e nós vamos ter, através do sacerdote, uma explicação, um entendimento acerca dos textos bíblicos, aqueles que foram lidos nas leituras e agora aquele que foi proclamado no Evangelho. Feito isso, tendo essa compreensão, nós devemos pegar aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ensinado, e agora colocar em prática na nossa vida. E não somente ouvir, não somente tomar como se fosse uma simples leitura bíblica, uma simples pregação, mas na missa, uma leitura, uma interpretação, tem o sentido de determinar o que nós devemos colocar em prática na nossa vida. Qual é o meu tempo, por favor? Pode. Se você quiser acabar, pode terminar. Já deu tempo? Oi, me ouviu? Sim, eu vi, já deu tempo também. Então, galera, eu vou parar por aqui. Uhum. Na próxima aula nós damos continuidade no tema da Santa Missa. Como vocês podem ver, é um dos temas que é bem destrinchado, né, porque pega parte por parte dela. Aí nós vamos falar aí, como vocês podem ver no slide, nesse daí, não vou passar para o próximo, mas nesse daí, da nossa profissão de fé, que é feita após o Evangelho, depois as preces da comunidade. Observem sempre que cada parte dessa Santa Missa já era vivida pelos apóstolos lá nos tempos primitivos da Santa Igreja, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês. Pode falar, Sal? Não pode encerrar a gravação. Não, porque senão não tá bom. E não é que toda hora eu levanto essa mão sem querer. Ah, tá. Então Pode falar. eu vou rezar para a gente finalizar. Uhum. Fiquem bem à vontade. Talvez não dê tempo de tirar dúvidas, galera, hoje, porque realmente meu tempo está bem esgotado agora.
tá bom? Mas, se vocês quiserem perguntar, podem perguntar, que eu tenho 15 minutinhos. Show? Fiquem à vontade de perguntar, temos 15 minutos para a gente tirar dúvidas aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pela aula de hoje, por mais uma oportunidade de reunidos aqui na tua presença, em teu nome, podemos aprender do nosso maior ato e manifestação de fé, que é a Santa Missa. Obrigado, meu Pai amado, pela presença de cada um, pelo sim de todos aqueles que se dispuseram a ficar aqui, aqueles também que por algum motivo não puderam e que porventura vão assistir essa aula depois, nos tempos oportunos. Obrigado pela intercessão de sempre, Santa e Virgem Maria, que nós possamos caminhar junto e retamente convosco, para a honra e glória do teu Filho, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.